Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje. Nosso entrevistado, nosso convidado hoje é o historiador Geraldo de Magela, aqui no Frente a Frente. No ano eleitoral, a pauta da nossa entrevista é a defesa da democracia no Brasil. O professor Magela faz uma análise conjuntural sobre a crise política entre os poderes e os violentos ataques às instituições representativas da sociedade e do Estado de Direito no país. Professor, seja bem-vindo ao programa de hoje. Eu lhe pergunto sobre essa iniciativa da construção de uma carta-manifesto elaborada para contrapor, digamos assim, a violência, né? E em defesa da democracia no Brasil. Como o senhor tem acompanhado esses fatos que culminaram nessa atitude? Gorete, eu quero de antemão já agradecer o convite. Sempre é uma satisfação voltar à TV Assembleia. A carta redigida por um grupo de professores do curso de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, é um momento importante da nossa história recente, né? Estamos vivenciando esse fato, que tomou uma amplitude. Inicialmente essa carta era para professores e estudantes e alguns juristas, e transformou-se numa carta emblemática com muito mais amplitude do que foi a carta de 1977, também lançada pelos professores, um núcleo pequeno de professores, bem menor do que o atual, naquela época, que clamava por democracia, pelo Estado Democrático de Direito, em 1977, quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Hoje, algumas das conquistas que conseguimos ao longo desses 30, 40 anos, elas estão ameaçadas. Uma delas, e a principal, é o Estado Democrático de Direito. As tentativas de golpe, os anúncios de golpe realizado pelo presidente Bolsonaro, em si já é um atentado à Constituição e à ordem democrática. Ele foi eleito democraticamente, em eleições limpas, como nunca aconteceram no nosso país, pelo menos nos últimos 26 anos. As eleições são impecáveis no Brasil. Não há o que reclamar do sistema eletrônico de eleições, nem por brasileiro, e é exemplo no mundo. Como o Bolsonaro é um golpista, e vai perder as eleições, ele está tentando de todas as formas mobilizar forças políticas que concordam com um golpe de Estado para se manter no poder. Então, esse núcleo de professores, de estudantes, lançaram a carta para 200, depois aumentaram para 300, para 3 mil, e hoje já estamos com quase 700 mil pessoas assinando. E agora não são mais advogados, estudantes de direito, professores de faculdade de direito. Agora é todo mundo, intelectuais, artistas e a população em geral, que vem assinando essa carta, que é uma carta manifesto em defesa da nossa Constituição e em defesa do Estado Democrático de Direito. Professor, pode-se entender que há uma nova modalidade de golpe político que, paradoxalmente, está ocorrendo dentro das democracias, ou da democracia, melhor dizendo? Sim. Quando as democracias vão sendo fragilizadas, que é o caso da brasileira, e já aconteceram em vários outros países, no próprio Estados Unidos, com o Trump, a tentativa do Trump dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, toda aquela tragédia acontecida nos Estados Unidos, a reprodução da ideia de golpe, continua no cerne do núcleo bolsonarista, que se perder a eleição, não entregar o poder e resistir de todas as formas. Mas os golpes que vêm ocorrendo ultimamente, eles não têm sido golpes militares, onde você bota as tropas da rua com sangue, etc. Você tem sido feito em vários países
operações a partir do parlamento, a partir da ação parlamentar. Na hora que os grandes conglomerados econômicos que têm interesse no mercado financeiro mundial, têm interesse em derrubar um determinado governo, como aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, as operações começam a serem postas em prática na compra de votos no parlamento. O que ficou claro quando o Eduardo Cunha colocou em marcha uma série de o que se conseguiu denominar, o que se denominou na época de pautas bombas, o Eduardo Cunha já estava operando um golpe em parceria com o presidente Temer, que depois viria a ser presidente, era o vice-presidente na época. Eles estavam tramando, montando um processo que culminou com a deposição da presidente Dilma. Mas veja que ele partiu de um relatório fajuto de um relator, de um procurador do Tribunal de Contas da União, com a tal pedalada fiscal. Vê que ninguém fala mais desse procurador, do relatório, absolutamente nada. E quem julgou naquela época já assume que aquilo ali foi um golpe, que aquilo ali foi uma farsa montada. Mas essa farsa, ela sai do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, vai para dentro do Congresso e a compra efetiva dos deputados começa a haver. Aí entra JBS, todas aquelas empresas que foram denunciadas e outras que ainda não foram denunciadas participaram da compra dos parlamentares. Hoje em dia, no atual momento, na gestão Arthur Lira, essa operação continua sendo executada. Por exemplo, o orçamento secreto é uma maneira de se golpear a democracia brasileira, o parlamento brasileiro e o orçamento da União. Do ponto de vista institucional, professor, fica difícil até para a gestão do governo ter este orçamento que não define, não se tem conhecimento sobre a aplicação dele, né? Quer dizer, a economia do país também fica à mercê dessa situação. Sim, porque é uma coisa tão esdrúxula, tão esdrúxula. Por exemplo, o presidente Collor, ele foi empichado, mas durante os 2 anos que ele permaneceu na presidência da República, se descobriu os deputados que estavam participando, que se constituiu depois a CPI dos anões, eles estavam praticando atos de corrupção dentro do orçamento da União, mas nunca nesse grau de você desviar o orçamento, por exemplo, de determinadas rubricas, de determinadas áreas do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação e transformar isso em algo secreto. Por exemplo, a compra o escândalo que se criou agora em torno das compras de robóticas, né, para escolas, algumas escolas no Brasil e escolas aqui em 8 municípios de Alagoas. Por exemplo, esse tipo de ação não ocorreria numa situação normal antes do Bolsonaro, nem o Temer. Aconteceu isso. Por quê? Porque as rubricas do orçamento elas são destinadas, a partir da discussão das comissões e depois no plenário da Câmara e do Senado, que aprova o orçamento, e é sancionado pelo presidente da República, e é executado pelo Poder Executivo, pelo presidente da República. Assim como no Estado é executado pelo governador, no município pelo prefeito. Então, quando você desvia tudo isso aí e passa a ser dominado pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e por uma comissão de poucos deputados e poucos senadores que determinam para onde vão os recursos, tirando de áreas essenciais, isso aí é uma maneira de golpear a democracia. E na escala que estamos vivenciando, não tenha dúvida que a operação do Arthur Lira com o grupo que está envolvido na questão do orçamento secreto é para imobilizar
o próximo presidente da República, assim como está imobilizado o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele sujeito que ele grita na calçada, mas dentro de casa quem manda é o outro. E, no caso, a casa aí é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira e mais um grupo pequeno de deputados e senadores que estão dominando bilhões de reais do orçamento e destinando para onde eles querem. Professor, na sua opinião, o que foi determinante para que os empresários, representados pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, que levou os empresários a assinarem essa carta manifesto em defesa da democracia no Brasil? O que foi determinante nesse caso? E o que isso representa na atual conjuntura? O que eu percebo é que os empresários, a Fiesp, por exemplo, eles aderiram à carta, não que eles estivessem concordando desde o início, que eles nem sabiam de quem estava elaborando essa carta, porque essa carta ela nasceu dentro da Faculdade de Direito. E ela foi tomando uma dimensão na sociedade e os próprios empresários, os empresários que têm o mínimo de consciência do que é um país e de que tipo de gestão está sendo conduzido o Brasil, eles estão sendo prejudicados enormemente. Os trabalhadores, bem mais, não se compara, com inflação, com desemprego, com perda de direitos, etc. Só que a indústria brasileira está cada vez mais encolhendo. O agronegócio está tendo dificuldades no exterior. O Brasil virou um pária internacional. Então, há um núcleo de empresários que isso não significa que eles concordem com o Lula, concordem com o PT, com a esquerda, não é nada disso. Eles são pragmáticos. E como empresários e pragmáticos, eles querem obter fatias do mercado, manter as suas empresas, manter emprego, mesmo flexibilizando direitos, mas eles querem se manter no mercado. Da forma que o Brasil está hoje, a Fiesp, que foi a grande fiadora do governo Bolsonaro, a Fiesp agora mudou a sua direção. Tanto a sua direção no entendimento da economia brasileira e do papel da própria Fiesp na conjuntura nacional, há uma mudança entre Paulo Scaff e o atual presidente.